como faz o Atlético Paranaense, como faz o Curitiba, como faz o Botafogo no Rio. Essa é a casa. Critiquem. Aí está o campinho de... Oba! Essa parte é legal. Foi difícil, hein? Foi difícil por causa das muitas dúvidas, né? O Bob já esclareceu aí que a gente não sabe como é que joga o Atlético. Por exemplo, se tem Robinho, se tem Elias. É que na visão da nossa equipe, se tiver Robinho de um lado e Elias do outro... E se o Elias vem ali, né, inclusive. É que a gente está escalando... Que não tem dúvida que a parte predileta do Basílio, meu filho, é o campinho. Ele adora essa parte. Não, ele joga ali... A gente está vendo do jeito do Carille, que foi o técnico escolhido. Ele tem atuado pela direita, que tem possibilidade... O Michael joga na esquerda. O Michael joga pela esquerda, é verdade. O Michael tem feito um ótimo campeonato. O que não tem dúvida é que jogo que eu jamais critiquei, tem jogado muito. Balbuena, que era um coadjuvante do Pablo, tem feito um campeonato muito, muito bom. É lógico que a gente valoriza a questão tática, o Fábio Carille realmente trabalha ótimo, mas individualmente o Balbuena tem... O gol do Corinthians contra o Flamengo tem a falha do Pará, tem a falha do Diego, mas a bola metida, mas a jogada dele, e como contra o Patriotas, ele pegou, né? O zagueiro Patriotas, ainda foi definido. Contra o Patriotas foi igualzinho, ele pegou a bola, foi até o meio de campo, eu falei, quem que é? O Gerson, não, o Balbuena. Meteu na ponta direita, foi pra área e cabeceou. Losetti, desculpa. A frase... Não, eu ia falar que a frase é clichê, é chata e politicamente correta, mas é totalmente verdadeira. O coletivo potencializa o individual. Sim. É pura verdade esse time do Corinthians. Nenhum desses jogadores jogaria tanto se estivesse em qualquer outro time da Série A. O Balbuena não jogaria tanto. O Romero, que nem vai jogar, não jogaria tanto. Talvez nem o Jô tivesse esse desempenho espetacular. O Maicon não jogaria tanto. Concordo com você. É muito... Por isso que ali só ia ter jogador do Corinthians se tivesse jogando todo mundo. Era o Gabriel mais 10 do Corinthians. Exceção feita e se o Pablo tivesse jogando, eram uns 11 do Corinthians. Porque o coletivo faz isso. Exceção feita aos laterais, que eu acho que o Corinthians tem, pro padrão brasileiro, laterais acima da média tecnicamente. A diferença, na minha opinião, no coletivo, eu estava discutindo esses dias com um amigo São Paulino, eu, na posição neutra, sem time, ele São Paulino, jogador por jogador. E, desde o começo do ano, eu tenho essa opinião. O São Paulo, que estava na zona do rebaixamento, não está agora por saldo de gols. No papel é pau a pau. Ou o Prato é muito pior que o Jô. Chama o Birner e o Casão para falarem disso. Quem? O Birner e Casão. Foi sentido quando eles falaram disso. No papel é pau, mas o papel do São Paulo acabou de ficar do jeito que está agora. O do Corinthians é o mesmo papel desde janeiro. O Cueva não está jogando nada. No começo do ano, você dizer que o Cueva ia jogar muito menos que o Rodriguinho. Foi bem contra o Botafogo. Não, jogou bem. Tá voltando. Um jogo, mas assim, a temporada dele é muito fraca. Uma draga aí. A temporada dele é fraca. O Júnior Tavares começou o ano mais ou menos no mesmo patamar do Arana, não começou? O Hernanes ganhou no videogame dá jogo, Vitão. No videogame dá jogo. Não dá. Não, mas Rodrigo Caio é um jogador que joga em lugar do Pablo. Individualmente. Mas ainda que o São Paulo acabou de montar. O que mostra pra mim que o trabalho do Carille foi muito bom. O Hernanes do videogame é melhor que qualquer jogador do meio de campo do Corinthians. Muito melhor que a do São Paulo. É um pouco melhor que a do São Paulo, realmente está ao concurso. Não, mas aí eu brigo com você. Não é que o trabalho de campo está isolado. O trabalho de campo do Corinthians existe uma linha de trabalho. Não é desse ano, está lá há algum tempo. Mas a diretoria atrapalhou no passado. Teve um hiato com o Oswaldo Cristóvão, que poderia ter... A diretoria tentando derrubar o que já tinha. Estou brigando muito com vocês por isso. Tem que olhar o que foi construído no Corinthians, não é essa a diretoria. A sequência do trabalho que vem sendo feito no Corinthians é que sustenta um time como esse, que não tem esses valores individuais todos, na liderança do campeonato. Teve um Corinthians e Flamengo, Barreto, agora há pouco, semana passada, a gente votou, não sei se eu estava no programa, ou se eu estava assistindo, ou se eu fizemos uma redação do meu jornal. O Flamengo tem o elenco mais caro, o melhor elenco. O Corinthians é um time fraco. Na hora de votar, deu quase tudo Corinthians. Por quê? A questão do coletivo. O coletivo, como porque o esporte é coletivo, é isso? Eu acho que o Corinthians tem laterais acima da média. E o Cássio, quando quer jogar, e esse ano ele quer jogar, o ano passado não queria, é um goleiro muito acima da média. Eu acho que a gente confundiu muito as trapalhadas que a diretoria fez na hora de anunciar o técnico para essa temporada, que é ponta do processo, lá é a escolha final. Com o trabalho que vem sendo feito do ano passado. Ao longo de muitos anos. Eles bagunçaram o segundo semestre inteiro do ano passado. Sim. O Corinthians ia brigar em cima até o final é ponta do processo, é a escolha de treinador. O que eu tô falando assim, quem que sustenta esse time do Corinthians? O Jô, por exemplo... É a estrutura que tem lá no Parque Ecológico. Não, a mentalidade vencedora. É a equipe que se montou. A equipe é qualificada, mas não é a equipe, a comissão técnica responsável pelo futebol. É em todos os setores. A mentalidade é vencedora. Quando eu digo mentalidade vencedora, que pode ser alguma coisa de autoajuda, não é nada disso. É dizer o seguinte, todo mundo tem confiança no que está fazendo. Gente, todo mundo sabe da sua capacidade. O Jô hoje é o melhor jogador brasileiro? A equipe técnica do Corinthians está na seleção brasileira. Eu acho que o Jô... Tá bom, mas o Jô está entre os melhores jogadores brasileiros. Mas o melhor jogador do Campeonato Brasileiro é o Luan. Bom, enfim...
tá entre os melhores. Eu acho que o Jô faz o brasileiro melhor e o Luan, assim como o Diego falhou em jogos decisivos, o Luan perdeu o pênalti contra o Corinthians, que é um peso que tem o peso 10, e foi mal contra o Santos, que era um jogo de peso 10. Então eu coloco isso na conta que mas eu não trabalho com o meu amigo Miguel de Paiva Neto, fui demitido da Legião da Boa Vontade. Eu só não chamo corneteiro, mas faz um bom campeonato. Mas eu quis dizer assim, se tirar o Jô, que faz um grande campeonato, e o Balbuena, que pra mim hoje é o melhor zagueiro do campeonato, pela defesa que o Corinthians tem, e botar em qualquer outro 19 times, eu já divirjo eu não sei se esse time vira favoritaço ao campeonato. Eu já divirjo também o melhor zagueiro do campeonato até agora, porque eu acho que o Jeromel tá fazendo um campeonato mas o Grêmio, espetacular. o Jeromel individualmente é melhor que o Balbuena. O campeonato do Balbuena, pra mim, é melhor que o do Jeromel. Pode ser aí, é questão... Eu acho o Jeromel mais zagueiro, mas o campeonato do Balbuena é melhor. O que você tem aí, nessa questão, é assim, são armadilhas que nós caímos. Nós caímos sempre na análise individual. Sim. E desprezamos muito o que é o jogo coletivo. Perfeito. Então, volta e meia, que a gente chega e diz assim, o fulano formou um time que não vai dar para ninguém. Peraí, não, ele contratou os jogadores, que no mercado são jogadores valorizadíssimos. Agora, até isso se transformar num time... Se vai transformar... Se isso vai se transformar num time que dê resultados, é mais tempo ainda. É mais importante. Mas essa pressa, Rafa, é nossa. O cara chega e diz que gastou 40 milhões, poxa, então ele formou um grande time. Não. Ele gastou 40 milhões. Mas tem obrigação, só tem que tomar pau. Não sei. O futebol não é ciência então faz exata. um time ruim com pouco. Mas é mais importante gastar esses 40 milhões na montagem com esses jogadores que estão acima da média no cenário brasileiro, ou é mais importante acreditar na linha de trabalho? Se você tiver a consciência de que a linha de trabalho é vencedora. Acreditar na linha de trabalho. Porque eu acho que a gente não tem 20 treinadores no Brasil para as 20 equipes da primeira divisão que vão te entregar um trabalho consistente. Eu acho que não tem. Não. Acho que passa por quem tem a caneta também. Tem 5, Rafa. Eu falei dos 20 para não parecer tão polêmico. E aí parte desse sentido. A partir do momento que você tiver uma linha de trabalho consistente, é mais importante acreditar nela do que em contratações sistemáticas uma atrás da outra. Só que a gente não acha isso. Futebol e a não pressão é muito metendo a mão maior no bolso em quem e mete gastar, entendeu? Não é isso. Depende. Se você tem dinheiro sobrando depois de ter feito toda essa parte aí, acabamos de mostrar ali parte das instalações do Corinthians, gasta com o seu elenco. Não. Você acha que valeria a pena pro Corinthians hoje trazer 3 reforços para entrar no time titular? O Carille agradeceria. Eu não traria. Vai tirar quem? Não para entrar no meio do campeonato. Então, mas é o que se faz no Brasil. Essa que é a questão. Se eu tivesse dinheiro para investir, eu investiria em janeiro. Claro, mas para eu faria uma investir, contratação qualificar pontual ao longo da equipe, temporada numa lacuna do seu elenco. Perfeito. Assim, a gente troca tudo. divide as pessoas, assim, Concordo. muitos achando que o Corinthians não perde mais o campeonato, outros achando que o campeonato está aberto. Agora, uma certeza todos nós temos. O Corinthians disputará a próxima Libertadores, certo? Sim. Porque ele estará, no mínimo... E a essa altura, se for como segundo, vai ser pau. Entre os 4 mais bem classificados do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí eu concordo com o Rafa. Se você já tem a certeza, e isso é uma certeza, de que o Corinthians disputará a Libertadores 2018, então você tem que começar a mapear esse teu elenco e dizer o seguinte, mas o que a gente pode trazer para melhorar e qualificar esse elenco? Quando eu falo de meter a mão no bolso, é o seguinte, o sujeito acha, quanto custa o Willian? 30, eu quero. Mas você está precisando do Willian? Mas ou você está querendo gastar oportunidade, 30 milhões para mostrar que você a gente tem? também não pode desconsiderar que o Brasil é um país fornecedor de mão de obra. Você não sabe o que vai chegar. E que muitas vezes, de pé de obra, e que muitas vezes, Juca Kfouri que usa muito essa expressão, né? E que muitas vezes o negócio é de ocasião mesmo. Se você não contratar naquele momento, não vai contratar. Então, se você tiver um planejamento, o jogador chega em julho e vai até jogar, mas você está mirando nele dali para frente. Só que a exigência do resultado vem até para antes da chegada do cara. É por isso que eu ando brigando aí com os comentários que se fazem com outro clube grande de torcida gigante. Se acostuma a ficar lá em cima primeiro, em vez de querer logo o título de uma vez porque gastou o dinheiro. Ficar lá em cima dá fruto no futuro. E batalha por sustentar o máximo possível esse grupo. Quer ver um clube que se acostumou com isso? O Atlético ficou um tempo meio que à margem das grandes disputas. Sim. Não é? Era o Atlético, poxa, foi rebaixado, enfim, estava ali. Aí o Atlético se estruturou e a partir do momento que o Atlético começou a disputar a Libertadores, ele está disputando na sequência. São anos consecutivos. Todo ano. Então, vai ganhar. Ganhou uma Libertadores. O que aconteceu? Ganhou uma. Pode. Esse ano está na disputa novamente, com chance de passar a próxima fase. Agora, é esse o hábito que você tem que criar, porque quando você cria esse hábito, não necessariamente sem título, o ambiente começa a ficar. E aí eu estou falando do goleiro ao ponto esquerda. O porteiro, é o cara do departamento médico,
é o cara do café, na hora que os jogadores terminam o treino, antes de ir, vai parar para tomar um café. Todo mundo começa a ter uma mentalidade de vencedor. Não a mentalidade do derrotado, do coitadinho, de achar que o árbitro prejudica, de que está todo mundo contra a gente. Ai, meu Deus, eles vão prejudicar a gente. Não, você cria uma outra mentalidade. Essa mentalidade o Atlético vive, apesar de não estar fazendo um bom brasileiro. Essa mentalidade o Corinthians. Então esse vive, por quê? Porque aí tem trabalho, tem o Tite, tem o Mano, tem o Tite, aí tem uma breve passagem do Adilson. Mas aí... essas breves passagens interferem muito menos do que a gente pensa. Não interferiu em nada. A continuidade é a do trabalho, é da base do trabalho. Vamos ouvir o Losetti? Os últimos 10 anos... os últimos 10 anos, não é um período curto, ainda mais falando de futebol brasileiro, né? 10 anos nós temos 9 anos e meio de Tite, Mano e Carille, que foi auxiliar dos dois. Então, o Corinthians de agora não é produto do que está sendo feito desde janeiro. É uma ideia. Assim como o São Paulo de agora não é produto do que está sendo feito desde janeiro. É produto de 10 anos também, só que ao contrário, 10 anos mal geridos, mal tocados, mal conduzidos, só para voltar naquela comparação inicial. E o Corinthians é produto de 10 anos, de 9 anos e meio com a mesma ideia. É isso que eu acho. Ou muito parecido. É menos grave errar com o Oswaldo, errar com o Cristóvão, não porque o Oswaldo e o Cristóvão sejam ruins, porque não deram certo, não bateram com a filosofia do clube. É menos grave errar nessa ponta do processo do que errar na estrutura. A ideia é essa que o Atlético Mineiro não cultiva. Embora esteja disputando seguidamente Libertadores, o Atlético sai de Levi para Aguirre, de Aguirre para Marcelo, de Marcelo para Roger, de Roger para Micali. Não tem ideia ali. O que está tendo é o seguinte, deixa eu botar a cabeça para fora d'água que eu preciso respirar. Bob Faria, amanhã a gente fala do Cruzeiro, porque o jogo é amanhã, tá combinado? Beleza, só uma última pontinha aqui para aumentar a fogueirinha aí. Se o Atlético ganhar do Corinthians, não é por causa do Mineirão, é porque jogou melhor. Então tá bom. E se jogar melhor amanhã, eu abro o debate sobre haver um campeonato, tá? Um abraço, Bob, valeu, hora do cafezinho, voltamos já.